Que massacre, hein, meus amigos? Que massacre do Flamengo em cima do Fluminense. Eu não tô falando em relação a gols, não. Porque foi 2-0. Poderia ter sido mais. O Flamengo perdeu muito, mas muito gol. É um defeito antigo do Flamengo de perder gol. Perde muito gol. Mas, pô, em relação ao futebol, cara, no geral, o Flamengo amassou o Fluminense neste sábado. Eu vou colocar aqui a entrevista coletiva do técnico Diniz, técnico do Fluminense, falou um pouco sobre essa partida. Olha só como ele reagiu a essa derrota contra o Flamengo. Gente, é inacreditável o que o Diniz falou nessa coletiva. Foi um jogo sensacional do Flamengo. Já se inscreve aqui no canal Michael Flá, já deixa aquele teu like que ajuda muito e também ativa aí o teu sininho para você não perder nada aqui no canal Michael Flá. E para acabar de completar aqui este vídeo, essa entrevista coletiva, no finalzinho eu vou colocar o vídeo do Felipe Melo, que tá no chororô, meus amigos. É um chororô, como vocês já conhecem a fama do Felipe Melo, o cara chora demais, né? Ele falou um pouco, deu uma entrevista após este jogo. Assista este vídeo até o final sem pular, que eu já volto aqui com vocês. Meu amigo, primeiramente boa noite. Eu acho assim, fazendo análise do jogo, às vezes puder a tua pergunta de maneira direta, obviamente quando o time joga, principalmente do jeito que jogou o primeiro tempo, tão mal quanto jogou, o principal responsável é o treinador, não adianta a gente atribuir para outros fatores. Agora, essa explicação que o torcedor quer saber, como a tua pergunta, como jornalista, pergunta fácil, que isso era uma coisa que ia acontecer. Se o time eventualmente jogasse mal, é porque jogou o Renato Augusto e o Ganso junto. E não tem absolutamente nada a ver com isso. Se fosse isso, o time melhorou no segundo tempo, né? Melhorou no segundo tempo? Melhorou no segundo tempo? Só porque saiu o Ganso, mas entrou o Lima. O Lima também é meia, não é volante. Mas é um jogador mais de marcação. Não é mais de marcação. Você acha que entrou? Você acha que melhorou? Porque o Lima entrou no lugar do Ganso. O que mudou foi a postura do time. O time que não existiu no primeiro tempo. O time não saiu jogando bem. Se fosse por conta só da marcação, teria trocado os passes com mais velocidade, teria sido mais criativo, a gente teria criado chances de gol. A gente não criou e a gente não marcou. Então não é porque não tinha um jogador, que é sempre essa coisa fácil. E não é fácil assim o futebol. Então não foi por conta que jogou o Renato Augusto e o Ganso. Foi por conta disso. A gente errou uma enormidade de passes, a gente saiu jogando mal, a gente escolheu mal, se saiu jogando curto, se saiu jogando longo. Então o time não existiu por conta do todo e isso, eu sou responsável por conta disso. Não é por conta dessa coisa fácil. Mas se vocês quiserem achar que é por conta disso, pode achar que é por conta disso, mas não foi por conta disso. O time, quando voltou para o segundo tempo, tinha outra postura. O time mudou, o time não começou a morder mais, porque o Lima entrou. Não foi por causa disso. O time teve mais volume, começou a ser mais agressivo, começou a ter um pouco mais de atitude e foi por isso que melhorou. Então não foi por conta da escalação. Eu acabo sempre tomando risco e prefiro, é a minha característica, de apostar naquilo que eu acho que é o mais correto para o time. Tinha dois jogos, a gente perdeu um pouco de marcação, ia ganhar qualidade, ia ganhar imposição técnica no jogo, coisa que não aconteceu no primeiro tempo, mas não foi por conta disso. Até com um a menos, nós conseguimos jogar melhor do que jogamos no primeiro tempo. Então não foi por conta da entrada do Renato Augusto com o Ganso, pelo menos essa é a minha opinião. Mas em termos de estratégia, assim, no início, qual foi a sua ideia? Acabei de responder, pô. Ganhar qualidade técnica, ganhar imposição técnica no jogo. Diniz, boa noite. Jonathan Santos, canal BTB Esportes. Buscando o retrospecto do Fluminense na última temporada, foi o mesmo placar, 2-0 aqui no Maracanã. O Fluminense volta e vira por 4-1 e é campeão. Agora na semifinal. Queria saber quanto isso é uma motivação, algo a mais para o Fluminense conseguir um placar positivo no próximo jogo. A motivação não tem nada a ver com o que aconteceu no ano passado. A gente tem que melhorar muito o que aconteceu hoje no jogo. Ser um time completamente diferente, com outro tipo de postura, uma postura parecida, quando a gente teve no segundo tempo, parecida, né, que foi ótima também, mas foi muito melhor do que no primeiro tempo. E daí tentar fazer alguma coisa melhor. Então não tem nada a ver o ano passado com esse ano, é uma outra história, não tem nada a ver. Então a gente tem que procurar melhorar muito o que a gente fez hoje. Boa noite, Diniz. Eduardo Alves, da Avável Brasil.
O gosto amargo da derrota, sem dúvida nenhuma, mas também por um outro aspecto. O Fluminense chega a 12 clássicos seguidos sem conseguir saborear a vitória. Claro que até quero também estender um pouquinho. Isso não qualifica ou desqualifica nenhum trabalho, não é minha intenção perguntar isso. Mas eu gostaria de saber como que isso é lido internamente por você, pelos jogadores, enfim. Se isso é uma motivação a mais para vencer no próximo final de semana. Boa noite. Uma marca que incomoda todo mundo, uma marca negativa, e a gente está tentando sair dela. Os clássicos que a gente deixou de ganhar, a maioria a gente mereceu não ganhar mesmo. A gente tem jogado mal a maioria dos clássicos e por isso que a gente não conseguiu vencer. Nós temos que jogar bem, marcar bem para poder aumentar nossa chance de vencer. Boa noite, Diniz. Vinícius Alves, da Web Rádio Sintonia Esportiva. Eu gostaria que você fizesse uma análise da falta do André hoje em campo, né? Visto que ele é um dos principais volantes do futebol brasileiro e hoje, no meu ponto de vista, o meio de campo do Fluminense era um meio com menos pegada defensiva. E se for possível também, se existe alguma possibilidade no próximo jogo, no jogo de volta, o André começar na zaga, visto que o Thiago Santos hoje foi expulso e geralmente quando o Fluminense está de desvantagem, você acaba recuando o André para a zaga. A gente não passa ainda nada pela minha cabeça no jogo do próximo sábado. Dá uma olhada nesse jogo, ver o que a gente tem à disposição. Em relação ao André, ele faz falta por conta da qualidade que ele tem. É um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, não só da posição. Então, quando o jogador... É uma coisa se o Arias não jogar. Se o Arias não jogar, a tendência é ele fazer falta. Como a tendência é o André fazer falta. Mas a partida muito abaixo que a gente fez hoje não tem só a ver com o André. Pode ter um pouco a ver com o André, mas tem muito mais a ver com aquilo que a gente produziu coletivamente ou que a gente deixou de produzir coletivamente. Eu sou o maior responsável por isso. Não foi a falta do André. Boa noite, Diniz. Gustavo Garcia, GE. Globo. Diniz, até pegando como gancho sua primeira pergunta, e até trazendo uma frase, né, do Bernardinho, do vôlei, ele sempre fala assim, aos campeões do desconforto. Pegando como gancho a resposta que você deu para o Lessa, como motivar esse elenco campeão que vem de tantas conquistas e hoje, como você mesmo disse, não entrou com uma postura no primeiro tempo e mudou para o segundo. Então, como motivar esse elenco e o que aconteceu no intervalo para essa mudança que você mesmo analisou? Putz, Gustavo, é difícil falar o que aconteceu no intervalo. Na realidade, a gente fez de tudo para tentar voltar a ser o melhor Fluminense que a gente podia ser, que não era o que jogou o primeiro tempo. Não tem uma postura, não adianta vender essa coisa fácil para a torcida que jogou Gustavo Augusto e Ganso, porque não é isso. Escutei até recentemente que o André não pode ir para a zaga porque ele é volante, sendo que o ano passado a gente ganhou um monte de jogo com a entrada do André para a zaga. E obviamente que tem a força, mas a gente sabia o risco estava correndo. A gente não jogou mal por conta da muda de jogar Ganso e Renato Augusto, porque a gente poderia ter marcado mal com os dois. Ok. Mas a gente teria que ter jogado muito melhor, porque são dois caras de extrema qualidade. A postura do time como um todo, que foi muito abaixo no primeiro tempo. E o Flamengo, por outro lado, jogou muito bem. Soube pressionar, soube fazer transição rápida, tem jogadores de qualidade, o time está bem treinado. Então a vitória foi mais do que justa. A gente tem que colocar a cabeça no lugar e corrigir muita coisa do que foi na partida de hoje. Diniz, boa noite. Hoje no Maracanã a gente viu o torcedor do Fluminense, como há muito tempo não via, bem irritado, até direcionou alguns xingamentos a você no final da partida. Como você vê essa postura da torcida e o que você tem a falar para dar esperanças a esse torcedor de vir novamente semana que vem em busca de uma classificação, tirar uma desvantagem aí de 3 gols, né? A torcida está no direito dele e eu respeito toda a manifestação do torcedor. A gente já foi aplaudido inúmeras vezes e hoje eles acharam que tinha que gritar do jeito que gritaram, hostilizar, e tá tudo certo. A gente não tem que comentar o que a torcida, a gente tem que entregar um jogo de melhor qualidade. Diniz, tudo bem? Você falou sobre não ter problema tanto na armação, ter um problema na postura do time de uma forma geral. O que dá para fazer em uma semana para mudar a postura do time? E pegando um pouco de carona também na pergunta do Igor sobre a torcida, acho que a virada da irritação teve muito nas últimas substituições, que eles queriam muito o John Kennedy em campo e você acabou chamando o Lele e o Antônio Carlos. Então, se você pudesse explicar um pouco o que você pensou naquele momento para a sua decisão.
Não, porque o John Kennedy não era um jogo para entrar o John Kennedy. A gente estava muito mais... A realidade era essa. Tendo uma postura para não tomar o segundo gol do que fazer o primeiro. Se fosse para fazer o primeiro para empatar, se não fosse ter o jogo da volta, eu teria colocado o John Kennedy com certeza. A gente tinha uma possibilidade do Flamengo, a gente jogando atrás, a gente estava ali. A chance maior deles era chute fora da área, como foi, e bola aérea. Então a tentativa do Lelê era justamente para mitigar um pouco daquilo que acabou sendo o gol do Flamengo, que era uma bola aérea. E a gente precisava de um jogador para marcar. Se o Keno não pede para sair, a informação que eu tinha que o Felipe também estava meio que pedindo para sair, senão não teria nem mudado ninguém, porque a gente precisava ali de arranjo, ter um arranjo tático melhor para jogar com um jogador a menos, então os jogadores estão mais treinados para fazer as funções. Se ninguém pede para sair, não teria nem mudado até o final da partida. Na minha opinião, não era um jogo para entrar o John, porque a gente não tinha, era capaz de ele tentar puxar o time para frente sozinho, a gente ficar, por causa do ímpeto que ele tem, e a gente ficar mais espaçado. A postura do time... Em uma semana, você falou não é uma postura, não vai mudar a postura do time numa semana. O time tem condição de fazer muito melhor, como fez em um pedaço do segundo tempo. Também não foi o segundo tempo inteiro. Foi assim, a gente voltou com uma postura um pouco diferente, ou bem diferente no primeiro tempo, e começou a envolver, começou a chegar, começou a criar, e o jogo começou a ficar mais equilibrado. E ficou em um determinado momento, a gente ficou até um pouco melhor no jogo, um período curto. Mas com a expulsão, a gente foi tudo meio que por água abaixo, a gente tinha que tentar segurar o máximo resultado. Obviamente, se tivesse uma chance de fazer o empate, a gente faria, mas a principal questão ali era a gente não permitir que o Flamengo fizesse o segundo gol, coisa que aconteceu, como foi no primeiro tempo, no último minuto do primeiro tempo, praticamente no último minuto do segundo tempo. A gente tomou os gols, embora o resultado do jogo foi muito merecido. Vamos ouvir o Felipe Melo. Dadas as circunstâncias da partida, onde o Flamengo teve muitas chances, dadas as circunstâncias da partida, onde o Flamengo teve muitas chances no primeiro tempo, o Fluminense jogou o segundo tempo quase todo, com um jogador a menos. Como você analisa esse resultado de hoje? Foi um jogo, né? Primeiro tempo que o Flamengo criou bastante ocasião. Esqueceu de falar que até a expulsão do Fluminense foi bem melhor. O jogo se desenhava para um impulsivo empate. E depois que tivemos a expulsão foi correr pra caramba e marcar, né? Infelizmente tomamos o gol no final. Já demonstramos no Carioca do ano passado que podemos. A gente sabe que é muito difícil, né? Mas o trabalho em silêncio é a melhor coisa que tem nesse momento. E o Felipe Melo. Quero conversar também com a Dana Tenda já. A gente ouve mais um pouquinho do Felipe Melo. Boa noite, Felipe. Fluminense campeão da Recopa, da Libertadores, e o assunto da semana foi o Fluminense não ganha clássico. Vem o jogo mais importante, o Flamengo, de novo. Como é que fica a cabeça do jogador nesse momento? A gente não pode deixar a coisa do externo contaminar o interno, né? Quando outras equipes ganharam essa competição, que de fato é muito importante, Libertadores e Recopa, foi muito bem comemorado, principalmente por parte da imprensa, né? E parece que quando não é o time do sistema que ganha, e aí cabe, se aquela pulsa servir para quem achar que serva problema, eu não estou falando nenhum clube, é tudo mais bonito, tudo melhor, né? Nós temos que entender que enfrentamos uma equipe que é sempre muito difícil, né? É um clássico. E quais são as circunstâncias de não ganhar clássico? É em meio ao quê? Tivemos que abrir mão de certas coisas para a conquista maior que era a Libertadores, né? Então você só tem que entender um pouquinho e não deixar se contaminar por alguma parte da mídia que é contaminada e faz de tudo para contaminar. É possível virar? Bom, eu acho que no Carioca passado nós metemos 4, né? No segundo jogo. E estamos perdendo o primeiro de 2-0, né? Difícil, muito difícil, mas nesse momento é trabalhar em silêncio. Obrigada. Guia. Então essa foi a entrevista coletiva do técnico Diniz, técnico do Fluminense. Tá certo, vai ter a segunda partida do Flamengo contra o Fluminense. E o Flamengo vai ser o mandante deste jogo. E também, como eu disse para vocês, no finalzinho teve aí um vídeo
do Felipe Melo. Imagens aí do canal Ghost, dedico os créditos ao canal. Felipe Melo, como sempre, falando besteira. É um cara que eu não sei como ainda está no futebol. O cara só serve mesmo para criar intriga, né? É um cara que não joga nada, Já jogou muita bola, mas hoje em dia, pelo amor de Deus, só fala besteira. Mas e aí? Se fosse você, o que você falaria para o Felipe Melo e para o técnico Diniz? Já deixa aqui no comentário que eu quero saber muito mesmo da tua opinião. Já se inscreve aí no canal, já deixa aquele teu like e ativa o teu sininho para você não perder nada aqui deste canal, beleza? Um forte abraço, meus amigos, e até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras!